amigos da TV Elvis Triunfal, depois de um ano que gravamos o nosso último programa, né, Rodolfo? Mais ou menos isso, até mais um pouquinho, viu? Queremos falar do especial de 68, ou Comeback Special. 68 Comeback Special. Inclusive foi sugestão de pessoas que nós comentamos no final do último vídeo, verdade. do Elvis is Back, e alguns amigos falaram, e aí, quando é que vocês vão fazer do NBC? Então, estamos aqui para isso. E aí nós teremos o patrocinador oficial, Mountain Valley. O Rodolfo veio tão inspirado hoje aqui pro programa que ele trouxe até a bebida que o Elvis tomava. Esse programa é batizado com a água que o Elvis tomava. Então, para dar uma... Porque falar do 68 Comeback Special é uma coisa assim muito séria. É uma fase do Elvis que inclusive foi um divisor de águas e um marco na carreira dele, né? Inclusive, na minha opinião, salvou a carreira do Elvis. O Comeback Special, na realidade o nome não era Comeback Special, era apenas especial Elvis. Era né? Elvis, era Elvis. Pra gente entender a importância desse especial na carreira do Elvis, seria legal a gente estar comentando um pouco como que estava a carreira do Elvis um pouco antes do especial, né, Rodolfo? A fase 1967, 68, o Elvis já estava muito atrelado aos filmes, contratos que tinham sido assinados previamente, contratos de 4 anos, 7 anos, então ele estava muito atrelado aos filmes. E infelizmente os filmes foi de certa forma frustrante para o Elvis, porque ele queria papéis sérios e ele viu que a fórmula que tinha dado certo no início dos anos 60, garotas, aquela coisa litoral, lugar bonito, exótico, aquilo já tinha se desgastado, até porque os anos 60 foi a década, musicalmente falando, mais dinâmica e mais rápida que aconteceu. Então realmente ele tinha ficado desatualizado. E a ideia inicial de fazer o especial era um especial de Natal. Que o Coronel Parker queria fazer. Porque o Coronel Parker... só cantando canções de Natal. O Coronel Parker tinha encontrado com o diretor executivo da Costa Oeste da NBC. E tinham entrado num acordo de fazer um especial do Elvis. Dentro desse acordo tinha um filme também, que na verdade foi o filme Change of Habit. Então seria um especial de Natal, onde o Elvis meramente falaria olá, boa noite e até mais, Feliz Natal. Seria uma coisa muito engessada, muito fechada. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa questão dos filmes, porque é um pouco polêmico, né? Por que é polêmico? Se você for perguntar para os fãs se eles gostam dos filmes do Elvis, a maioria vai falar, nossa, eu gosto de todos. Sempre tem alguma parte do filme, por mais que seja aquele filme que não fez muito sucesso, que as pessoas adoram e amam, né? Uma coisa é o que os fãs gostam, a outra coisa é o que os críticos acham e o que o próprio Elvis achava. Eu digo mais, uma outra coisa também, a gente analisa com o olhar de hoje, né? Isso. Mas a gente tem que também analisar no contexto da época, como se nós estivéssemos naquela época, como críticos analisando tudo aquilo, como que era o cenário da época. Como eu disse, musicalmente falando, os anos 60 foi muito dinâmico, surgiram bandas, teve a invasão britânica, então vai muito a fundo. Agora, é o seguinte, tem filmes que os críticos desceram a lenha. Eu mesmo adoro o Tickle Me, que é o filme lá. Esse eu gosto. Eu adoro esse filme também. E a crítica desceu a lenha, enfim, eu adoro. Mas, pra gente tirar essa dúvida, ao invés de a gente ficar aqui colocando a nossa opinião, tem a Dilê, que tem um canal no YouTube muito bacana, que com certeza é o canal brasileiro mais visto dos fãs no Brasil. Um abraço para a Dilê. E a Dilê, ela colocou um vídeo de um bate-papo que o Elvis fez em 1972 durante as gravações de Elvis on Tour. Eu achei sensacional porque era raro, né, o Elvis estar falando e analisando a própria obra. E ele reconhece isso. E ali o Elvis, ele é extremamente sincero o que ele achava dos filmes que ele estava fazendo. Nem todos os filmes eram, de baixa qualidade, a gente sabe disso, tinham filmes bons. Mas vamos ver um trechinho qual é a opinião do Elvis sobre os próprios filmes que ele participou. Vamos lá. I didn't associate myself as being that. I was busy with a script. I had to memorize a script.
it changed a lot of those things. It was a lot of work. Yeah, it was work. It was a job, you know. I had to be there at a certain time in the morning and work a certain amount of hours, and that's exactly how I treated it. So I was more concerned about if the picture was any good or if I was any good, and you know. There were a lot of action movies. There were always, when you were driving a car or you were Yeah. doing something. You know, a lot of people, there's like 32 movies that have gone through it one to another. A lot of people say, I've heard say, oh, he doesn't give a shit, about his movies. He makes all those movies and they just kind of grind them out. We know different. That's one of the things we want to accomplish in this film. Mhm. He really cares about Oh, who sure. goes on stage. He really cares about the movies, good or bad. The point is that you care about those films. You care if they're not good. Yeah, You care if this- I cared so much until I became physically ill. I would become violently ill. I'd get a temperature or something would happen to me. What would concern you at the It's time about the film? What would make you ill? The fact that I didn't, at a certain stage, I had no say-so in it. I didn't have final approval of the script, which means that I couldn't say this is not good for me, or whatever. In other words, they just used you. They did anything they wanted to do. It was that type. It was more or less that type of thing. I don't think anybody was consciously trying to harm me. It was just Hollywood's image of me was wrong, and I knew it, and I couldn't say anything about it. I couldn't do anything about it. I'd be writing to production. I was doing a lot of pictures close together, and the pictures got very similar. A lot of them got very similar, and they, if something was successful, I'd try to recreate it the next time around. So I'd read the first 4 or 5 pages, and I knew that it was just a different name with 12 new songs, and the songs were mediocre in most cases. You can't get good song. So that's what might have made it seem like the indifference, But I was never indifferent. I was so concerned until that's all I talked about. It worried me sick. Flá, então você percebe, né? Próprio Elvis fazendo uma análise dos próprios filmes, né? Que ele percebeu, o Elvis até diz isso, né? Que a fórmula, eles fizeram a mesma fórmula porque deu sucesso no começo, só que chegou uma hora que... Extremamente comercial, para o Elvis como artista, aquilo só foi nocivo a ele. Só foi E um detalhe, Rodolfo, conforme os filmes não começaram a ter tanto sucesso no final da década de 60, isso acabou afetando também o lançamento das trilhas sonoras. Sim. Né? Tanto que aqui no Brasil, foi um período no final da década de 60 que os discos do Elvis começaram a ficar... houve menos lançamentos no Brasil. Na né? verdade, o último disco que saiu aqui foi em 66, foi o Paraíso do Havaí. Dali, não saiu mais LP do Elvis. Até 1970, não saiu mais nenhum LP do Elvis. Alguns compactos saíram. Let Yourself Go. Mas LP não saiu. Entre o Paraíso do Havaí só foi sair em 70 o From Memphis e Memphis, que já é outro contexto, já é outra fase do Elvis. E eu conversei com muitos fãs, que eu sempre acho legal a gente conversar com os fãs veteranos, né? Aquele claro. pessoal que é da época mesmo, Sim, né? E eu lembro uma vez que eu fiz uma entrevista com o Norton Cole, e o Norton falou pra mim, poxa Marcelo, a gente gostava dos filmes, né? Ele comentou isso, mas o que a gente queria ver era o Elvis ao vivo ali cantando, né? Era o espaço do Elvis, é ali que o Elvis gostava de ficar, né? Porque vale lembrar que, anos 60, você não conhecia o artista, você não tinha, muita gente nem televisão tinha, né? Se for falar aqui do Brasil então, muita gente não tinha TV, né? Eu via no rádio e comprava o disco. Então o cinema também foi positivo, porque foi uma forma de projetar o Elvis para os fãs e para o público em geral. Então, inicialmente eu acho que foi muito bom a ideia dos filmes, mas infelizmente desgastou por questões de virou uma coisa comercial e tudo mais, né, que a gente falou. É porque é o seguinte, quem produz o filme, ele está fazendo o filme para todo tipo de pessoa, né? Sim. Independente de se é fã ou não. Para nós que não fã, o fã vai adorar estar no cinema vendo Elvis, é claro, né? É claro.
Só que o grande público já não sentia tanto Não, muita gente nem- interesse, nem porque já mais. sabia que a fórmula era Até a porque o mesma. pessoal mais novo já estava É. ligado em Outras beat, coisas. né, britânico, bandas britânicas. Tinha muitas bandas ali americanas, da E Association. isso, de certa forma, angustiava o Elvis, né? Claro, ele sabia que ele estava Deixava ficando para trás. É. Ele sabia disso. E aí teve a virada. Vamos falar agora da virada. Que por sorte nossa e do Elvis virou história. Isso virou história, que teve essa virada, que teve esse especial de TV. Como eu tinha dito, isso daí seria um especial de Natal, que a NBC tinha fechado um contrato com o Elvis e o produtor executivo seria o Bob Finkel. E o Bob Finkel, ele sabia que ele se incomodava porque o Elvis se dirigia a ele como o Sr. Finkel. Então ele falou, pera, eu preciso achar alguém mais ou menos da idade do Elvis, alguém que realmente bata ali com o Elvis e dê uma química. Aí ele lembrou do Steve Binder. E o que favoreceu o Steve Binder foi o seguinte: naquele ano ele tinha feito um especial com a cantora britânica Petula Clark, né? E teve um fato que aconteceu nesse filme que realmente foi muito No especial, né? porque assim, o especial da Petula Clark, por coincidência, ele foi exibido acho que no dia 9 de abril de 68. E se você for pesquisar, o Martin Luther King Jr. foi assassinado dia 4, dia 5, assim, poucos dias, né? E por que eu estou falando Martin Luther King? Porque nesse especial teve a participação do cantor Harry Belafonte, né, que é um cantor afro-americano. E eles tiveram um toque, alguma coisa assim, eles se tocaram, deram braços, alguma coisa assim. Imaginem só. E ficou esse famoso como The Touch, né, o toque. toque. E foi exigido que tirasse isso daí, Nossa. que editasse isso porque Que absurdo. ia afrontar a América e tudo mais. E o Binder, como ele era jovem, ele já desafiou, ele falou, não vou editar, vai lançar assim mesmo. e ele destruiu, ele deu fim nos masters e só entregou o pronto, né, o master pronto, e foi exibido daquela forma. Então, essa forma... Foi a primeira vez assim que houve uma quebra assim desse... Foi a primeiríssima vez que eu Na TV, foi a primeira vez. americana, um contato entre um Uma afrodescendente coisa e um branco. impensável hoje, né? né? Como que pode? Então, e graças ao Binder. Então, graças a essa polêmica que se causou, ele falou, o rapaz é jovem, tem uma certa rebeldia, uma certa... Então eu acho ele a pessoa perfeita para dirigir o especial da... Você sabe o que é? Desculpa fugir um pouco do assunto. O que eu acho, sabe, estranhíssimo é que os Estados Unidos lutou na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, né? E até na década de 60 ainda tem aquele racismo absurdo, né? Até hoje tem, é incrível. Bom, vamos lá. E aí... Aí o Bob Finkel ligou pro Steve Binder e convidou ele para dirigir o especial do Elvis. Ele falou que ia estudar o caso, né? Até porque ele falou que o Binder falou que já estava meio que pensando em partir para o cinema, deixar a TV e partir para direção de cinema e algo assim. Mas ele pensou disse que pensaria no caso. O que acontece? O Steve Binder, ele tinha um parceiro comercial, né, que era o Bonis Hall. E o Bonis Hall era um produtor musical. O Bonis Hall já tinha produzido o Elvis. E o Bonis Hall falou, você deve estar maluco se você não for trabalhar com ela, se você recusar esse trabalho, porque eu acredito que vocês vão se dar muito bem junto. E aí foi feita uma reunião com o Steve Binder e o Coronel Parker primeiramente, né, depois seria a reunião com o Elvis. A reunião do Coronel Parker foi uma coisa muito desconfortável. Realmente não... Sabe, o Binder falou que eles se encontraram e o Coronel Parker falou meia hora, não deu abertura nenhuma e já impôs que seria um especial de Natal. E ele tinha uma fita de rolo que tinha... uma fita de rolo que tem umas fotos até daquela sessão do Kiss in Casa, do disco, né? Que tinha sequência musical, o texto que seria falado, já tinha pronto. É uma fita que eu acho que tinha umas 4.000 cópias, que isso daí o Coronel Parker tinha distribuído para as rádios locais, assim, né? Isso já em 67, tá? Inclusive o especial está com a data de 3 de dezembro de 67, exatamente um ano antes. Então ele já entregou aquilo, vai ser isso. E na conversa, o
O Steve Banner achou muito desconfortável também, porque ele falou daquele lance que ele esquentava a chapa para as galinhas dançar. Porque no começo, antes Que absurdo. de ser o empresário do Elvis, ele fazia, esquentava uma chapa lá, tinha o show das galinhas dançantes, era uma coisa muito tosca. E aquilo ali, as galinhas pulavam naquela chapa quente, e ele tinha que tirar dinheiro das pessoas fazendo aquilo, né? O Steve Banner falou que achou aquilo de uma crueldade sem tanto graça. que na conversa ele ficou quieto, ele nem riu, né? Ele entregou um cartão de Snowman lá do clube do Coronel, um cartão assinado, Snowman, uma coisa assim, foi muito engessado e ele percebeu ali que ele ia ter dificuldade. Eu não sei se você chegou a pesquisar isso. Interessante é que o Steve Binder não tinha nenhuma simpatia pelo Elvis. Não é que ele tinha raiva do Elvis, mas ele conhecia muito pouco sobre o Elvis, sabe? Ele não, momento ali. Realmente ele não era o... Na realidade, o Steve Binder só foi perceber a grandiosidade do Elvis, foi trabalhando com ele. Até aquele momento, ele até diz isso num livro que o Elvis não era o cantor preferido dele. Não, mas não era de muita gente, o Elvis estava muito fora do cenário ali. Estava muito isolado em cinema e as pessoas, assim, o público em geral não era todo mundo que se interessava nos filmes dele. Então ele estava bem fora, ele estava muito fora mesmo do cenário musical. Então, mas aí o bom do especial é que o Steve Banner conseguiu a essência do Elvis ali, ele conseguiu pegar a essência do Elvis e a ideia dele era transparecer isso para o público. Não era fazer um especial de TV comum, tradicional, aquela coisa engessada, muito editada. Ele queria mostrar o Elvis, então a partir daí a história começa. Nesse dia que teve a reunião com o Coronel Parker, posteriormente teve uma reunião com o Elvis. O Elvis se dirigiu até o escritório do Steve Binder, do Binder e do Howe, e teve uma reunião de 1 hora, mais ou menos, com o Steve Binder, o Howe e tudo mais. E uma das coisas que fez com que o Binder conquistasse a confiança do Elvis foi justamente a sinceridade dele, né? Então, teve um momento que o Elvis perguntou assim pro Binder: o que você acha, onde você acha que está a minha carreira? E o Binder foi bem sincero, falou assim: no toalete. Tipo, você tá... Então isso o Elvis meio que chocou, mas gostou da sinceridade, né? E uma forma o Binder queria saber quem era o Elvis naquele momento. Se o Elvis estava muito preso ao seu passado, nos anos 50, no rei do rock ele foi nos anos 50, ou se ele estava atualizado musicalmente falando. Aí o Binder fez uma pergunta de uma música que era Arthur McPartner, que é um sucesso de 1968. Aquela música que o Elvis brinca no ensaio do NBC, né? Aquela Don't think that I can take it, but it's been so long to break. Aquele era um sucesso da época. O Binder fez alguma pergunta relacionada a essa música que o Elvis respondeu assim logo de cara, e ele, ele não tá ruim assim não, ele tá antenado, ele tá ligado no momento, ele só não está inserido no cenário do momento devido a estar preso em contratos de filme, aquela coisa toda. Ele não está gravando o que ele gostaria de estar gravando, mas ele conhece, ele gosta de música, ele conhece música. Então isso fez com que o Elvis conquistasse a confiança do Binder, e o Binder falou para ele, na verdade ele expressou muito o trauma que ele tinha de fazer TV, porque as experiências que o Elvis tinha de televisão eram dos anos 50, onde ele foi censurado, foi filmado da cintura para cima, onde fizeram ele cantar para um cachorro round, quer dizer, eram experiências péssimas, né? Ele expressou isso pro Steve Binder. O Steve Binder falou: não, nós vamos fazer uma coisa diferente. Ele falou assim: o negócio vai ser moldado a você, vai ser um especial que só vai servir para você, vai ser um especial feito para você. O que eu achei, assim, uma frase que o Binder falou pro Elvis, que eu acho que deve ter impactado ele disse uma coisa mais ou menos assim, que ali seria o momento que os americanos iriam bater o martelo, se o Elvis seria o grande cantor dos anos 50 ou se ele ainda continuava sendo o cantor, né? E ele quis mostrar pro Elvis que aquilo que a mídia americana, a TV, tanto ela tem o poder de enaltecer alguém como destruir também. Claro. E realmente, se eles tivessem seguido a opinião do Parker, Porque na verdade o
O Binder, ele era inovador. Ele já era uma pessoa que já havia dirigido outros musicais. Ele tinha feito Hullabaloo, que era um musical de jovens, que tinha os artistas da época. O Theme Show, que é um show de 1964, que tem o Chuck Berry, tem Leslie Gore, The Rolling Stones, um monte de gente, Miracles, né? Os Smokey Robinson The Miracles. É bem dinâmico, era bem dinâmico. Inclusive, se você assistir esses shows, você percebe alguma lembrança do cenário do especial do Elvis, né? Alguma coisa que veio dali. Inclusive os diretores, coreógrafos, pessoas que tinham trabalhado com Binder naqueles especiais participaram, né? Trabalharam também aqui na NBC. E ele falou mesmo, ou isso vai ser para encerrar sua carreira e você ser lembrada com uma pessoa que foi o rei do rock and roll dos anos 50, com respeito e tudo mais, ou você vai se ressurgir e isso daí você vai estar atualizado, vai tomar o seu trono de volta e o Elvis estava muito preocupado, tanto que ele falou para um dos redatores do especial, o Chris Bird, né? Ele disse o seguinte: eu só não quero ficar que nem um robozinho lá, automatizado, né? Igual os filmes dos últimos filmes que ele estava fazendo. Ele tinha essa preocupação, né? Ele queria mostrar um novo Elvis. Até comentaram, eu não sei se foi o Chris que ele comentou, que ele achava o Elvis uma pantera enjaulada. Realmente. Um animal querendo sair para fora da jaula e mostrar todo o poder, a energia dele, ele estava enclausurado. Exatamente, era uma energia, uma força, né, você falou, estava fechado ali. E eles conseguiram detectar essa essência e transpareceram isso no especial. Você pega o Elvis ali, as pessoas ficaram, quando assistiram, foi muito interessante isso, porque assim que acabou a exibição em dezembro, né, foi 3 de dezembro? 3 de dezembro, na terça-feira. Assim que acabou a exibição, a sensação, a mídia, o feedback das pessoas era... No dia seguinte. As pessoas estavam assim, nossa, inclusive, ele voltou, né? Tipo... Inclusive teve 42% de audiência naquela primeira exibição. Eles estavam esperando o Elvis mais comum. Foi o recorde da TV naquele ano. Assim, aquela abertura já é um quebra-gelo mesmo, do Trouble Guitar Man. Na verdade, o Guitar Man foi o carro-chefe ali de todo o especial, né? Foi a partir dali que o Chris Bird e o Alan Bly fizeram todo o especial, escreveram tudo aquilo ali. E essa música, aquela entrada ali é perfeita. E o nome do Elvis lá no fundo, eles se inspiraram no especial de TV da Judy Garland. Isso mesmo. Que ficava o nome Judy, né? E ali foi... Quando surgiu a ideia de colocar os músicos ali de fundo, contrataram 100 músicos e acabou meio que faltando, usaram 89 e tal. Imagina aquilo para montar aquele estúdio, ele tinha, sei lá, 20 metros de altura, era tudo estúdio, não tinha... Olha só, para esse especial ser o sucesso que foi, para dar essa virada, nem tudo foram flores, né? Muita briga aconteceu. Foi muito difícil. O Coronel Parker, quando soube que iam fazer algo diferente do que ele tinha imposto, já se estressou, falou: que isso, é um especial de Natal, que história é essa, vão querer fazer outra coisa diferente, tem que ser especial de Natal e tudo mais. E, bom, enfim, o Binder e o Howell, eles tinham a empresa deles, só que o Bob Finkel, a empresa do Bob Finkel, que era a Tyrion, eles tinham um contrato exclusivo da NBC, então a Tyrion teve que contratar a empresa do Binder. Nesse meio tempo, como eles descobriram, o Coronel Parker descobriu que eles queriam produzir o Elvis, ele ligou e falou: tá todo mundo despedido, ninguém produz disco do Elvis senão o Elvis. E aí trabalharam ali para conseguir convencer e amenizar as coisas, mas sempre tinha o problema com o Coronel Parker intervir e dificultar e querer modificar, além de outras situações, né, que a gente vai estar falando, dos diretores, dos patrocinadores, da NBC e tudo mais, né? Mas foi bem complicado. Mas eles iniciaram a produção do NBC e antes foi feita a gravação no estúdio.
O que acontece? Todas as gravações eram feitas no próprio estúdio da NBC, né? E o Binder e o Howell sabiam que para o Elvis aquilo não ia funcionar. Então eles quiseram fazer as gravações de estúdio num estúdio fora ali da NBC. Aí eles fizeram no estúdio da Western Records. Western Records, o Elvis tinha gravado ali 3 meses antes. Ele gravou a trilha sonora de Live a Little, Love a Little, né? Viva um pouquinho, na Western Records. E eles escolheram os músicos a dedo. Eles selecionaram os melhores músicos ali de Los Angeles. Que na verdade são os músicos que são conhecidos como The Wrecking Crew. Que são os músicos que tocavam pro Phil Spector. E são os melhores músicos da época ali. Tommy Tedesco na guitarra, Hal Blaine na bateria, os melhores músicos ali, o Charles Berghoff, todos esses músicos que eram os músicos da Wrecking Crew, todos esses músicos eles tinham gravado vários hits. O Tommy Tedesco mesmo, pra você ter uma ideia, ele tinha gravado, posteriormente ele gravou Bridge Over Troubled Water, original com o Simon Garfunkel. Eles tinham gravado com o Beach Boys, o álbum Pet Sounds, que é o álbum referência dos anos 60, dele, clássico, junto com o Sgt. Pepper dos Beatles, em 66. Considerado um dos maiores álbuns durante todos os tempos. Ele está entre os maiores álbuns. Sim, se eu estou certo, ele está o segundo, né? Justamente ele vem atrás do Sgt. Peppers. E na verdade o Sgt. Peppers foi feito influenciado pelo álbum Pet Sounds do Beach Boys. Tem o Don Randy, que é no piano, que também tocava para a Nancy Sinatra, fez turnê com a Nancy Sinatra. Ou seja, o Elvis estava com os melhores músicos. Só que o Elvis tinha solicitado para a produção musical o Billy Strange, né? No qual também o Billy Strange tinha sido o diretor musical da sessão do Live a Little, Love a Little, em outras ocasiões também. Só que o Billy Strange estava trabalhando com a Nancy Sinatra naquela época. E ele tinha prometido fazer alguma coisa em paralelo ali, mas claro que não ficaria tão bom porque ele não se dedicaria exclusivamente ao Elvis. No final das contas, quando já estava próximo da sessão de gravação, o Speeder deu um aperto nele e ele falou que não deu certo. Próximo da sessão de gravação, o Binder, sem produtor musical, sem arranjo, sem nada, ele recorreu a quem? Um amigo dele que tinha trabalhado com ele nos especiais anteriores, do Hullabaloo, no Tami Show. Ele ligou para Nova York e insistiu para o Billy Goldenberg fazer a produção do Elvis. E o Billy Goldenberg falou assim: eu não me vejo produzindo Don't Be Cruel, Hound Dog, porque o Billy Goldenberg ele era um produtor da Broadway, era uma coisa assim diferente. Mas tem males que vem para bem, né? Porque a produção do Billy Goldenberg, assim, que deu toda aquela característica nos arranjos do especial da NBC. E você pode ver que aquela coisa, aquele musical, dança, tudo aquilo ali se puxa aquilo um é pouco. magnífico, né? E puxa um pouquinho a Broadway, se você lembra. É verdade. Então, insistiu muito. Aquilo soa atual até hoje, cara. Claro. Insistiu, o Billy Goldenberg, assim, quase implorando o Binder, quase implorando pra ele aceitou o convite. Aí pegou um voo de Nova York e foi para Los Angeles. E quando eles se encontraram, assim, a química foi na hora, o Elvis e o Billy Goldenberg. E o Binder fala que, pô, imagina um rapaz, um jovem judeu de Nova York, produtor da Broadway, com um simples rapaz do sul, de Tupelo, e assim, aquele encontro ali foi uma coisa muito... Então aí ele aceitou produzir e é engraçado, fizeram a história. Pelo que a gente pesquisou, depoimentos das pessoas que trabalharam com Elvis, tanto os redatores, os produtores, né, todo mundo unânime, eles ficaram fascinados pela postura do Elvis, a forma humilde de ser, né? Todo mundo espera, pô, é um astro do rock, o cara deve chegar aqui com 1000 exigências, com toda a pompa, mas não, as pessoas ficavam chocadas, né, pela humildade que o Elvis escutava as opiniões, né? Sim. E a forma educada que ele lidava com todas as pessoas ligadas à produção. Né? Você me lembrou uma coisa interessante, né? Tem um fato que muitas pessoas sabem do Elvis ter saído na rua ali em Los Angeles, né? Justamente isso. Foi algo que aconteceu que ajudou ainda mais o Elvis a pedir a opinião do Binder, né? O Elvis sempre pedia a opinião do Binder, a ajuda. Segundo o Binder, um dia eles estavam no escritório, né, do Binder, e o Elvis olhou para fora pela janela e o Binder perguntou: o que você acha que acontece se você sair na rua?
Aí o Elvis falou, não sabia e tudo mais. Aí eles continuaram trabalhando ali e tudo mais. Aí o Elvis falou, vamos. Aí o Binder, vamos aonde? Vamos lá na rua. Vai pra ver o que acontece. Aí o Just Puzzle, o Lamar, esses caras estavam todos ali e tipo... Não, fica aí, vamos nós dois. Aí o Steve Binder e o Elvis Presley andando na rua, ali na Sunset Boulevard, em plena luz do dia. Aí segundo o Binder, eles andaram, ninguém percebeu o Elvis. Eles praticamente quase foram atropelados por um grupo de hippie que estava vindo. E nada, aí o Elvis começou a ficar desconfortável, e depois meio que acenou para alguém que passava ali na rua, porque pessoas a pé ali era difícil, tinha muito carro, caminhões, essas coisas passando, o movimento da cidade ali, de Los Angeles. Aí o Elvis ficou desconfortável até que falou, não, chega, vamos embora. Aí voltaram pro... Mas aquilo assim, muita gente diz que foi para questionar a popularidade do Elvis, né? O Binder diz que acredita que se tivessem percebido que era o Elvis, talvez realmente a reação talvez fosse outra. Mas ninguém esperava, aquele realmente era o Elvis. Acho que as pessoas pensavam que era mais um que queria ser ele, sabe? Ali andando na rua, mas não era. Mas de qualquer forma isso daí foi importante para que o Elvis tivesse essa confiança no Binder de sempre estar perguntando para ele a opinião e tudo mais, assim, ser mais aberto. E uma coisa fica clara, o Elvis sempre foi grande para os fãs, mas ele precisava ser grande para todo mundo, né? Claro. Quer dizer, independente de quem era fã ou não, essa que era a preocupação do Binder, era levar o Elvis novamente para ser o foco das atenções para quem não era fã também, né? Para quem gosta de música, para quem quer... Porque no fundo, isso que eu vejo mais nos fãs veteranos, que eu sempre faço questão de escutar, eles queriam ver o Elvis fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor. Estar no palco, cantando as músicas, envolvendo-se, né? E aquela foi a oportunidade que o Elvis teve que realmente ele não tinha tido. Para a TV ele não tinha tido uma chance igual. E ele não se sentia bem em especial de TV, né? O Elvis comenta isso. Ele fala que a princípio ele fala, não me sinto muito bem, mas não é minha praia, ele usa essa palavra. Que eu tinha dito, segundo trauma de experiências ruins que ele teve nos anos 50. É verdade. Bom, e aí veio as gravações. Quer dizer, antes das gravações teve uma sacada do Binder numa jam session ali improvisada. Pra quem não sabe, o Elvis ele ficou hospedado nos estúdios da NBC. Ele tinha um camarim adjacente ao estúdio 4, quando ele estava gravando, tão grande, com sala e tudo mais, que o Elvis pegou, pôs uma cama ali, pediu um piano, né? Botaram um piano, uma cama ali, alguma coisa, e ele ficou hospedado ali. Então o que acontece? Depois das gravações, o Elvis era o que ele sempre foi. Eles iam para aquela sala, né, o camarim, e ficavam tocando, conversando, e brincando, e tocando muito. Sabe uma coisa que, desculpa te cortar, eu tava vendo, e o Binder fala, né, que eles conversaram durante horas, no meio desse, tocando, né, com os amigos ali, e o Elvis falando 1000 histórias da infância dele, de antes de ele ficar famoso, e as pessoas ficavam fascinadas, né, porque você não via o Elvis falar isso em lugar nenhum, né? Claro. Já pensou se tivesse tido a oportunidade de registrar aquilo, né? Mas porque o que acontece? Vale lembrar que antes disso, ele teve essa ideia de ter visto aquilo ali e chamou o Scotty Moore e o DJ Fontana para gravar no NBC, e eles estavam presentes. Então eles compartilhavam de histórias que eles tinham vivenciado nos anos 50, durante o turnê, da vez que ele ficou na Flórida, que ele não podia se mexer, os caras brincam que ele só mexia o dedinho, porque ele viu que aquilo era a essência do Elvis. Aí ele queria gravar aquilo. Aí o Coronel mais Parker uma de vez, novo, lembra de várias dificuldades, mais uma, que o Coronel Parker achou aquilo péssimo, não gostou da ideia. E o Elvis foi um dos precursores aí dos acústicos, né? Porque assim, os shows em pé já existiam, já eram meio que, já estava mais ou menos no script, já estava na ideia, mas ali surgiu, desse ensaio, daquela brincadeira toda, surgiu a ideia de fazer os shows sentados, né? Que na verdade seria um precursor do acústico. Né? Inclusive o DJ Fontana não tem bateria, ele bate na caixa do violão, então tudo aquilo ali. Mas para conseguir isso, o Binder teve uma dificuldade de convencer o Coronel Parker.
E o Coronel falou assim, se você quer gravar isso daí, recriar isso aqui para o estúdio, você pode fazer. Mas eu não sei onde você vai usar essa porcaria. Assim, onde você vai usar isso, tipo... E a ideia era essa, né? Mas assim, nos ensaios, infelizmente nada foi gravado, até porque o Coronel não permitiu que colocassem câmeras ali e tudo mais. Mas pelo menos o Binder teve a ideia de colocar o gravador de áudio dele, né? Então tem CDs da Follow the Dream, que é o Let Yourself Go, o Burbank 68, que tem, você ouve algumas faixas desses ensaios, né? E normalmente gravaram mesmo, foram 2 dias ali. E você vê como é que é, né? O Coronel Parker não ia com a cara do Binder mesmo, né? Não, eles tiveram... Tanto que teve uma coisa muito chata, se eu não me engano, em 69, quando o Elvis voltou em Las Vegas, o Binder foi no show, né? Ele estava lá no show. Ele foi. Ele não teve acesso ao Elvis, que não deixaram ele encontrar o Elvis. É porque o Binder, o Coronel Parker sabia que o Binder era uma pessoa influente, inteligente, visionário, né? Visionário e desafiador. Então aquilo era uma ameaça para o conforto do Coronel Parker. Porque era confortável o Coronel Parker sempre mandar, se impor em cima do Elvis e, sabe, fazer o que queria. E o Binder desde o início contrariou o Coronel Parker. Diz o Binder que toda vez que o Coronel Parker falava alguma coisa para ele que ele não dava ouvidos ou fazia ao contrário, era como se fosse um tapa na cara do Coronel Parker. Porque era um absurdo, entendeu? Inclusive essa ideia de não fazer o especial de Natal, não usar nada de Natal. Bom, falamos bastante sobre os preparativos do especial, agora vamos falar das gravações, né? Sim. Do especial em si. Vamos lá, o que você pesquisou a respeito, o que você gostaria de estar... Na verdade, né, conseguiram convencer o Coronel Parker de realmente recriar aquilo que foi visto no camarim, aquela coisa bem espontânea, bem informal, recriar aquilo para o especial. E para isso foram feitos 2 shows, no dia 27 de junho. Usaram o mesmo cenário que seria usado no show em pé, que já tinha um pré-script. E nesse show sentado não tinha nada combinado. Seria realmente o Elvis ir lá e tocar e cantar espontaneamente, do mesmo jeito que eles tinham feito no camarim, aquela coisa natural. Então, só que para isso, o Coronel permitiu que isso acontecesse, só que ele jogou uma conversa no Steve Binder. Ele disse que se ele queria fazer aquilo, eles iriam fretar um avião do Tennessee com as verdadeiras fãs do Elvis, solistas, aquela coisa toda, e teria que ter os ingressos. E foi tudo balela, porque não veio ninguém de canto nenhum. O que o Coronel Parker fez? Ele, novamente para se vingar do Binder, aquela coisa meio revanche, o Binder entregou todos os ingressos. Ele falou que o Binder que ele não poderia distribuir aquilo para nenhum executivo de música, disc jockey, ninguém relacionado a ele, né, de TV e tudo mais. Mas foi para sacanear o Binder. Aí o Binder pegou e entregou todos os ingressos para o Coronel Parker, para surpresa do Coronel Parker. E o Coronel Parker ficou responsável de distribuir isso. Sabe o que o Coronel Parker fez com os ingressos dos seus sentados? Entregou todos na portaria do estúdio NBC. Eita. Aí o que acontece? Essa parte é muito curiosa, né? O Steve Binder se preocupou em questão de policiamento, de segurança, avisar o pessoal do estúdio da NBC sobre os convidados, de acesso e tudo mais, mas aí ele esqueceu disso. Aí o Binder estava saindo e o guarda se ofereceu para ele: você não quer assistir amanhã o Elvis ao vivo aí e tal? É verdade. Aí o que acontece? O Binder ficou preocupado, porque isso foi na véspera das gravações do show Sentados. Sabe o que eles tiveram que fazer para preencher a plateia? Eles se dirigiram naquele dia até uma lanchonete ali próximo do estúdio NBC, chama Bob's Big Boy, que era um drive-in, uma coisa, aquela lanchonete dos anos 50. Então, deixa eu dar uma pausa. Então imaginem vocês estão aí num quiosque aí, ou num shopping center. Você tá lá lanchando, aí de repente chega alguém lá: pô, vocês estão tranquilos aí? Tem algum compromisso? Vocês querem ver o Elvis Presley ao vivo? Ele tá voltando a cantar ao vivo. Vocês querem estar com o ingresso? Imagina a situação. Pra mim esse ingresso tem um valor maior do que um bilhete da loteria. Não, isso aí, meu pra amigo. gente, né? A passagem pra lua. Não é?
Então teve toda aquela correria de cima da hora de preencher aquele cenário, a plateia ali para que o Elvis cantasse ao vivo. Para esse show, o que acontece? O Elvis estava muito tenso e receoso, preocupado, ainda estava com aquele trauma ainda dos anos 50. E fazia muito tempo que ele não se apresentava ao vivo, né? Para público nenhum. E ele estava com receio, ele perguntou pro Binder, mas o que eu faço lá, né? O que eu vou cantar? Aí o Binder falou, vá lá, vai por mim, né? Nem que você dê boa noite e volte. Desculpa te cortar de novo, cara. O Elvis estava tenso, né? Em Heartbreak Hotel, quando ele vai cantar ao vivo, eu não sei se eu estou vendo besteira, mas quando o Elvis chega perto do microfone, você repara que a mão dele está trêmula. Ele vai, você percebe, ele vai com a mão, você percebe a mão dele tremendo, né? Sim. Extremamente tenso, né? E ele comenta, né, depois que passou, que ele ficava olhando as pessoas e ele estava ansioso, ele estava preocupado com a reação das pessoas após cantar as primeiras músicas. Porque ele tinha essa... Imagina só, ele sabia que ele estava fora do cenário. Imagina só, ele com toda a história, as mudanças culturais que ele fez, mesmo assim ele tinha insegurança. Porque ele queria saber como ele ia conseguir se reintegrar ao cenário musical e ele estava fora, ele sabia disso, né? Mas o show foi perfeito, foi realmente espontâneo, eles cantaram, se divertiram, brincaram e foi uma maravilha, né? Ali o Elvis, uma hora ele se soltou e no show, no show informal foi assim. Sim, aí, né? Quer dizer, informal não, sentado. Aí depois na parte do Heartbreak Hotel que eu falo é do show em pé, tá? Sim. Ele tá em pé. Aí já teve outro show, né? Esse foi às 6 horas da tarde, depois teve outro das 8 horas. Então esses foram os 2 shows feitos no dia 26, né? Dia 27, que seria o Improvisation, né? Que seria o show de improviso. E aí você percebe, né? A preferência no repertório que ele colocou dos anos 50, né? Claro que no especial inteiro ele coloca algumas outras músicas dos anos 60 também. Mas na parte do show sentado, basicamente as músicas que fizeram no início da carreira dele. Porque eu sei que o Scotty Moore era muito meticuloso com a guitarra dele e tudo mais, e segundo eu li que o DJ Fontana meio ficou preocupado quando o Elvis pega aquela guitarra e troca, e que toca aquilo, ele percebeu que parece que o Scotty Moore ficou meio preocupado, meio receoso ali. E uma coisa curiosa, aquela pessoa que entrega as guitarras pro Elvis, ajuda ali, e tá batendo o pandeirinho meia-lua ali, aquele é o Lance Legol. O Lance Legol, ele era nada mais que o dublê do Elvis nos filmes do Elvis. No Kissing Cousins, no Roustabout. Cara, e aquela... É cômica aquela cena do Kissing Cousins, tem uma hora que parece porque que dá pra perceber que não é o Elvis. Pega o perfil, você vê ali nitidamente que não é o Elvis. Na moto ali. E na apresentação do Little Egypt, quem faz aquela voz ali de apresentação no Roustabout é o Lance Legol. Inclusive o Lance Legol ele chegou a fazer o áudio pra Visita em Graceland. E ele fez a dublagem de algum personagem de desenho também nos anos... Ele é falecido já. Ele faleceu em 2012. Tá. Em setembro de 2012. Eu acho interessante também no especial que ele mostra o gosto musical do Elvis, né? Como o Elvis gostava de muita música gospel, e tem uma parte do especial dedicada à música gospel, né? Sim. Que ela é coreografada pelo Claude Thompson, que é aquele coreógrafo negro que ele faz uma apresentação maravilhosa, que eu acho aquilo belíssimo. Ele já é falecido também, né? Faleceu em 2007. Pouco tempo. E no meio de 68 ali, né, que era um ano de brigas de segregação racial, aquela coisa toda, Sim. né, a morte do Martin Luther King. Era recente. E você vê a presença marcante de artistas negros no especial. Só que dessa vez ninguém comentou, né, pelo que eu pesquisei, não houve nenhum diferente do que aconteceu com a Petula. Ninguém criticou, causou nenhuma rebuliço por causa disso. Realmente. O Claude Thompson, o que o Binder relata, que ele ficou tão impressionado do Claude Thompson ter participado ali, porque naquela abertura, aquele dançarino que é o coreógrafo, né? E normalmente ele era muito introvertido, ele não participava assim, de ser filmado, de
tudo mais, né? E ele também conta com a presença do The Blossoms, que é o grupo do Phil Spector, né? Daquelas cantoras back vocals negras, né? E elas estão presentes ali também ao vivo. Como aquela coreografia do Elvis foi uma coisa que o Claude meio que exigiu um pouco dele, assim, de questão de dele descer as escadas, se movimentar muito, o Binder queria que o Elvis cantasse ali, né? O playback fosse só a instrumentação, a voz do Elvis fosse ao vivo, como foi a abertura do NBC. Só que o Elvis ia fazer, chegou o ensaio, mas no final ele falou, não, prefiro fazer a dublagem, justamente com receio de acontecer alguma coisa ali e tal, né? Isso o Binder fala que preferiu muito que o Elvis tivesse cantado ali, teria ficado muito melhor. Mas as meninas ali, The Blossoms, elas estão ali ao vivo. E é bacana, eu acho legal essa A cena do bordel foi cortada na exibição, né? Aí já entra uma outra história, né? Foi ou não foi? A primeira exibição não passou, depois tiraram, passou, né? Depois eles passaram. Porque o que acontece? Aquela cena, quando foi referida como a cena do bordel, aquilo já gerou um certo receio, porque eles não queriam ferir, era um programa popular, não queriam assim ter problema nenhum com censura e tudo mais. A censura da NBC até permitiu aquilo, porém exigiu que as meninas estivessem mais cobertas e tudo mais, né? E quem foi o designer de tudo aquilo foi o Bill Belew, né? Que já tinha trabalhado anteriormente com o Steve Binder, e a partir dali foi o início do relacionamento do... Bill Belew também foi outra pessoa que disse que quando ele foi convidado para participar do tal, não conhecia nada do Elvis. Exatamente. Não sabia de nada. Incrível, né? Como que pode? Pois é, e ali iniciou um relacionamento duradouro. Foi Só que também, ao mesmo tempo que ele não conhecia nada, ele elogiou muito quando conheceu o Elvis. Falou, um cara realmente encantador, uma pessoa humilde. É verdade. E foi feita aquelas cenas. Teve uma reunião entre o executivo da NBC, da Singer, que era a de máquina de costura, que foi patrocinadora do evento, a KFC, né, o Kentucky Fried Chicken, e uma outra empresa que chama Miss Paul's, que é uma empresa de peixe enlatado, essas coisas, quiseram muito patrocinar o especial. Só que já tinha alguma coisa ali já favorecendo a Singer e eles ficaram. Eles teriam pago muito mais. Engraçado, se eu não me engano, tem os anúncios do especial, não sei se surgiu na revista ou no jornal. Isso era na revista da época lá. Os caras botavam o nome da Singer maior do que o nome do Elvis, cara. E tem as máquinas de costura e tudo mais. Coisa absurda. A Singer produzia também áudio, aparelho de áudio, essas coisas e tudo mais. Mas então, teve uma reunião com os executivos da Singer, da NBC, e o Binder falou, se alguém tem alguma coisa contra ou questionar, que fale agora, né? Claro. E ninguém se dispôs, ninguém falou nada. E no final das contas, eles na verdade eles não falaram nada porque eles tiveram medo do Binder largar tudo. Então ali eles ficaram quietos, mas em cima da hora eles tiraram. Mas pela Singer, tiraram aquelas cenas do bordel. E o Binder fala que detestou, porque se eles tivessem falado, porque ele não queria de forma alguma ter aberto mão da Let Yourself Go. Então quando tirou aquela cena, teve que tirar o Let Yourself Go. E nessa cena, tem a mocinha ali, né? A inocente, aquele rostinho inocente que chama a atenção dela. E aquela lá que ficou pulando em cima do Elvis. Qual o nome daquele? Esqueci o nome daquela dançarina. Então, tem a Susan Hennig, né? Que foi a que trabalhou com Elvis. Tinha trabalhado com Elvis meses antes no Viva um Pouquinho, Homem um Pouquinho, né? Verdade. Que ela é a sereia ali no você já percebe já uma certa intimidade. Ela diz que naquela filmagem ela não conhecia o Elvis. Ela conheceu o Elvis dali, que ela tava como sereia, tinha que entrar de cadeira de roda, botaram ela no set, ela só deu um tchauzinho pra Elvis, depois da filmagem eles se conheceram. E passearam naquele SeaWorld, que é aquele parque ali que tinha em Los Angeles. E depois ela fala que quando eles se reencontraram com o NBC, o Elvis primeiro viu as pernas dela, depois que ele percebeu que era ela, né? É verdade. Então ela achou engraçado ter sido escolhida na filmagem e tudo mais. Eles contracenam bem interessante, né? Você vê tomadas alternativas das filmagens, eles brincando ali, rindo, que eram para ser inserções durante a filmagem. Eu acho bem divertido aquelas cenas ali que hoje tem disponível em DVD, né? Eu queria mudar um pouco de assunto.
eu queria falar um pouco das interpretações do Elvis. Eu particularmente, Love Me Tender não é uma canção que me chama muita atenção. Mas a única versão que eu gosto de Love Me Tender é a versão do Comeback Special. Eu sei que tem gente que adora aquela versão de estúdio e tal. Sim. Mas eu não sei, eu percebo como que o Elvis está dedicado para aquele especial, né? Ah, sim. Você percebe a maneira como ele canta, Can't Help Falling in Love, é demais aquilo. Tipo, parece que ele canta com a alma mesmo. Eu acho maravilhoso aquilo. Eu acho a combinação perfeita ali, porque aí já, né, você já está falando dos shows em pé, aí já foram os shows feitos no dia 29, também 2 shows foram filmados, já era uma outra plateia, diferenciada, tinha muito fã, tinha um pessoal convidado ali e tal. E aquela roupa que o Elvis, vale só lembrar que aquela roupa do Elvis de couro foi desenhada pelo Bill Billard. Só que eles não perceberam que aquilo era muito couro, era muito quente. E aquela iluminação do estúdio que ele esquentava muito. Então o Elvis pastor ali, ele mesmo fala, tá quente isso aqui. Mas assim, eu achei a combinação perfeita. O Elvis estava bem apresentável. Aquela plateia estava próxima a ele, né? Tinha uma interação. E pra fazer aquela filmagem, sabe o que o Binder fez? Porque normalmente era assim. Tinha um ponto, que era o ponto T, que era o ponto que o artista ficava, tinha uma marcação, ele ficava em pé e a câmera fixa do estúdio ficava ali e pegava o artista. O Binder queria fazer algo diferente, ele queria o Elvis solto, o Elvis à vontade. Então ele pediu para a iluminação, normalmente a iluminação pega só esse ponto, pegar o ringue inteiro ali, né, a arena inteira, e foi usado câmeras câmeras de mão, que eram usadas para filmar eventos esportivos e tal, entendeu? Se você for muito atento, você percebe diferenças de câmera, de ângulos, você percebe diferença na câmera. Então ele queria o Elvis à vontade ali, então o Elvis ficou à vontade. E a orquestra era a orquestra do Billy Goldenberg. Então eu acho essa forma que ele orquestrou ali, os arranjos dele que ele conduziu, combinado com as músicas do Elvis, com a interpretação do Elvis, eu acho que ficou uma fórmula perfeita. Então o que você disse eu também acredito. Nossa, ficou belíssimo. Até hoje, quando eu vejo Can't Help Falling in Love, é difícil não se emocionar. O show inteiro, até o que ficou de fora, que ele cantando Blues Fechus brincando, que tem hora que ele passa ali por cima do fio, algumas coisas que fizeram tirar, né, eu acho uma barata aquilo, né? E aquela guitarra vermelha, né, que é a guitarra que ele usa no início, né, só na abertura do Trouble with Guitar Man, aquela guitarra que sempre foi dita como a guitarra do Elvis, a guitarra do Elvis. Na verdade aquela guitarra é uma guitarra do Al Casey, que foi o guitarrista das sessões do estúdio. Eles queriam alguma coisa que chamasse atenção na abertura ali, né, no Trouble Guitar Man. E o Al Casey falou, eu tenho uma guitarra minha aqui vermelha e tal. Aquela guitarra é uma Hagtron V2, né, Hagtron V2. Ela é uma guitarra da Suécia. Aquela guitarra ela foi fabricada a 1.350 unidades. A Suécia exportava muito para o mercado, principalmente o mercado americano, né? E o Al Casey é um músico de surf, né? É um músico da sessão de gravação do Western Records. Então aí o Elvis nesse show em pé, né, tem aquela cena do Blues Suede Shoes, que ele tá com aquela guitarra, ele toca aquela guitarra. Bom, nós tivemos o coreógrafo da parte gospel e nós também tivemos um coreógrafo na parte do karatê. Do He Fala um Hurts pouquinho. Me, é o Jaime Rogers, né? Ele era um porto-riquenho. Então ele fez toda a produção, com exceção do gospel, toda a produção do Big Boss Man, He Hurts Me, tudo aquilo, com os dançarinos, foi o Jaime Rogers que fez a produção ali. No final do especial, Elvis cantou uma canção inédita na época, né? Novamente contrariando o Coronel Parker, que não queria que o Elvis finalizasse o especial com uma canção inédita. E ele escolheu uma música maravilhosa, que foi If I Can Dream. O que acontece? O não feliz, o Coronel Parker queria que encerrasse com uma música de Natal, né? E aí acabasse o especial, ele faz um Feliz Natal a todos. Boa noite. Bem engessado, bem tímido.
O que acontece? No início do mês de junho, durante a produção ali no escritório do Binder, naquele mesmo dia, no dia 6 de junho, foi assassinado Bob Kennedy, né? Então, e aquilo gerou uma conversa e tudo mais, e o Elvis expressou o incômodo dele, o receio para que rumo que estava tomando a América, né? Os Estados Unidos, porque meses antes foi assassinado Martin Luther King, já tinha a morte do Kennedy em 63, né, em novembro de 63, ali de novo outro, políticos sendo assassinados, segregação racial, tudo isso daí incomodava o Elvis. Então o Binder queria encerrar o especial com alguma coisa que fosse uma mensagem do Elvis para os americanos. E então ele chamou o músico, compositor Earl Brown, junto com o parceiro dele, Billy, para escrever alguma coisa relacionada ao sentimento do Elvis, né? Por mais que o Elvis não tenha sido autor naquela música, mas eles conseguiram expressar um sentimento que o Elvis tinha, verdadeiro. Tanto que o Elvis escutou uma vez só e falou, vou gravar, vou cantar. Sim, é que acontece. Tinha uma percepção rápida. Se reuniram posteriormente e no estúdio da NBC, onde tinha um piano, e o Binder fez o Earl Brown tocar pro Elvis aquela música. Sim. E nessa, o Binder diz que só escutava de longe os gritos do Coronel Parker: só por cima do meu cadáver! Eles estão gastando um tempo precioso ali dentro. Eles estão gastando nosso dinheiro. Eu não sei o que eles querem fazer. É para ser uma música de Natal e tal. Aí, sabendo que quando eles saíram daquela sala já estava tudo certo. O Elvis já tinha aceitado que ele ia gravar aquela música. Né, eles só assinaram porque os autores tiveram que abrir mão do direito de publicação. Apesar que os créditos são deles. Para a empresa do Elvis, ele estava tudo acertado de gravar aquilo, né? Que isso não foi no início de junho, né? E aí gravaram nas sessões da Western Records, em dia 22 e 23 de junho. Um fato muito curioso que o Steve Binder enfatiza e que chamou a atenção dele assim, de coração foi o seguinte: ao iniciar aquelas gravações da Western Records, estavam presentes a banda principal ali, que eu te falei que era a banda do Phil Spector, ali o Wrecking Crew, membros da Wrecking Crew, mas tinha a orquestra inteira do Billy Goldenberg. O Elvis se assustou quando viu aquilo, que ele nunca tinha cantado sendo orquestrado, né? Foi nos anos 70 ao vivo, o que mais foi que ele fez. Mas ali era a primeira vez. E o Binder falou pra ele: grava, se ficar ruim, aí eu mando todo mundo embora, a gente deixa só a banda principal. O Elvis gravou e tudo mais. Gravaram If I Can Dream. O Binder disse que era o seguinte: no estúdio tinha orquestra. Depois, quando encerraram a gravação, a orquestra foi embora. Sim. E o Elvis quis gravar a voz dele. Sim. E aí o Binder achou estranho aquilo, né? Porque o que ele achou estranho? Que normalmente tem um pedestal, um microfone fixo, aquela coisa toda. O Elvis pediu pra ele só mais uma vez, antes de ir embora. E puxou e queria o microfone na mão. O Binder achou esquisito aquilo. Mas para dar um clima, ele apagou todas as luzes do estúdio. Um estúdio enorme, vazio, só tinha o Elvis ali. E na mesa de som tinha o Binder, a secretária dele e mais alguém, e o Billy Goldenberg. E a luz que tinha era do estúdio, ali da mesa de som, aquele escuro, aquela coisa toda. E o que o Elvis fez, que o Binder se impressionou, todos ali presentes se impressionaram. O Elvis começou a cantar If I Can Dream e ele se agachou no chão, de uma posição fetal, e ficou agachado e cantou aquilo assim de uma forma que o Binder fala que o sentimento que ele colocou naquela interpretação foi incrível. Aí ele falou assim: por mais que ele soubesse que aquele take tinha sido melhor, ele não ia fazer o Elvis fazer playback no If I Can Dream de encerramento, né? Então, no If I Can Dream de encerramento o Elvis canta. Aí canta, o pessoal até aplaude no final, né? O playback é só dos instrumentos, o Elvis ali é ao vivo. Ele falou, o Elvis foi perfeito ali, foi muito bom, mas não chega tão... É isso que eu te falo, ele canta, você vê que o pessoal aplaude no estúdio. Mas ele falou: eu não ia fazer o Elvis for playback ali, eu queria o sentimento dele ali, que ele fez, né, na gravação de estúdio. A felicidade, o Elvis ficou extremamente feliz com o resultado, e a partir dali
todos nós já sabemos o que deu, né? Elvis começou a voltar novamente nas paradas, voltou a cantar ao vivo em Las Vegas, em 69, no ano seguinte. Aí, teve a sessão de 1969 em Memphis. Exatamente. Com outro produtor. No American Sound. Depois tivemos Change of Rabbit, That's the Way It Is, né? Mas enfim, após 68, foi uma mudança assim, extraordinária na carreira do Elvis. O Elvis realmente renasceu ali. Na realidade, ele voltou a ser o que ele era mesmo. Realmente, que estava escondido. Ele estava adormecido, né? Como diz o outro lá, uma pantera enjaulada. Aí soltaram o tigre. Tiger Man. O Tiger Man. Soltaram o tigre e olha só o que deu. Estamos até aqui hoje falando dele, né? Desse especial belíssimo que foi o Comeback Special. Rodolfo, muito obrigado aí novamente. Eu que agradeço pela tua participação, foi uma aula aí. Mais uma vez, nosso bate-papo aí, foi falar do especial de 1968, é muita informação, é uma coisa muito especial, né? Realmente a gente fala de coração. Bom, quero mandar um abraço para todo mundo que está compartilhando os nossos vídeos, né? Agradecer os fã-clubes que nos apoiam, os fã-clubes no Brasil. Não vou falar o nome de todo mundo aqui, são 60 fã-clubes, não? É verdade. Aí vai ficar muito extenso. Mas agradecer o pessoal que tem aí divulgado a nossa TV Elvis Triunfal aí. E agradecer aí, nosso companheiro aqui, o nosso consultor da TV Elvis Triunfal. Eu agradeço a todos por estar nos assistindo, compartilhe com os amigos. A ideia é essa mesmo, é de bater um papo sobre o Elvis e compartilhar de informações e estar sempre aprendendo. Tá bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais, galera.